Muito boa tarde a todos, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Renan, gestor de projetos aqui do Cimex. Quero dar as boas-vindas a vocês, agradecer a presença de todos que estão dedicando um pouquinho do seu tempo para acompanhar esse trabalho que o Cimex vem realizando ao longo dos últimos meses, porque o nosso trabalho aqui, a equipe nossa aqui do Cimex, a gente está com uma proposta de sermos mais atuantes, mais representativos, para conseguir ajudar vocês, porque nós sabemos que o dia a dia da empresa, com os clientes, fornecedores, é cheio de processos internos, é um dia a dia muito corrido, né? E normalmente acaba faltando tempo para vocês conseguirem identificar ali boas oportunidades de mercado. Às vezes é uma coisa que foge um pouco da área de atuação de vocês aí dentro das empresas. Então a gente está fazendo várias ações, né, buscando essas alternativas que estão no mercado para conseguir tornar vocês mais competitivos, que vocês consigam otimizar recursos dentro das suas empresas e dessa forma ajudar vocês no dia a dia empresarial. Então, entre as nossas ações que a gente vem desenvolvendo, nós temos os benefícios das assessorias, né, questões fiscais, tributárias, trabalhistas, que vocês já contam conosco normalmente. Nós temos, nos últimos meses também firmamos vários convênios com Sicredi, SESI, Senai, Sebrae, convênios ali para os testes da Covid, para as máscaras de proteção. Temos também o Banricard, o Plano Fátima, e em breve teremos também o plano de telefonia da Claro. Mas isso é só para ilustrar um pouco os serviços, né, que a gente vem buscando para realmente ter esse papel ativo junto com vocês, porque nós sabemos, é o governo querendo aumentar imposto, é questões de fornecedores, aumento de preço, matéria-prima está complicado, então é pancada de todos os lados e nós aqui queremos estar juntos com vocês e realmente ajudar vocês a desempenhar um trabalho melhor e ser mais competitivos. E também dentro dessa proposta de competitividade, nós lançamos na semana passada o projeto do Lean à Indústria 4.0. Nós lançamos esse projeto, ele foi desenvolvido inicialmente porque o mundo hoje está mais globalizado e o que acaba deixando menos espaço para ineficiência, porque hoje vocês não concorrem só com as empresas da região, nem só com as empresas nacionais. Estamos concorrendo hoje com o mundo inteiro. Então, a gente está notando uma perda de negócios, está começando, né, uma perda de negócios em função das nossas empresas não terem, todas as nossas empresas ainda não terem um processo produtivo enxuto, não estarem integrados com questões ali de indústria inteligente, transformação digital, uma cultura da inovação mais frequente e recorrente dentro da empresa. Então, para isso, nós estamos lançando esse programa do Lean Indústria 4.0, que o objetivo é, além da competitividade, né, tornar a empresa mais capaz de competir com as outras aí pelo mundo, mas fortalecer toda a cadeia produtiva e ampliar a sustentabilidade do setor como um todo. Quem quiser participar desse programa, como é que funciona, tá? Eu vou dar uma pincelada bem rápida aqui. Ele vai funcionar por meio de trilhas de desenvolvimento, só que antes da gente começar com essas trilhas, a gente vai fazer um diagnóstico das empresas para identificar as necessidades de vocês e, a partir daí, desenvolver as soluções que melhor atendam a isso. E, paralelamente a esse diagnóstico e as trilhas de desenvolvimento, a gente vai estar promovendo eventos, ações, tanto para sensibilizar quanto a importância do processo produtivo enxuto, de ter um processo produtivo mais barato, o que reduz os custos da empresa, mas também para tornar a empresa mais tecnológica e atrativa para os clientes. E quem quiser participar desse projeto, então, o primeiro passo é responder ao diagnóstico, tá? Quem tiver interesse em participar, acessa cimex.com.br/projetos ou entre em contato comigo, eu vou deixar o meu e-mail ali no chat e também no finalzinho dessa apresentação aqui, tá? Além desse programa do processo produtivo, a gente tem também
uma parceria que nós firmamos com a Universidade de Durham, onde o objetivo é o quê? Inserir as empresas que ainda não estão no mercado internacional para começar a ter essa atuação junto ao mercado externo, porque principalmente o mercado externo ele promove acesso a incentivos fiscais, né? Então quem exporta ele paga menos tributos, menos impostos, proporciona uma receita maior, uma receita em moeda mais forte do que a moeda nacional, entre outros benefícios. Então esse é um projeto gratuito, tá? Esse é um projeto totalmente financiado pelo governo do Reino Unido, que eles têm um interesse também em desenvolver as empresas daqui por uma questão estratégica deles. Esse projeto também nós estamos agora na fase inicial para um diagnóstico, mesma coisa. Quer participar? Acesse cimex.com.br/projetos. Lá tem as demais informações sobre o projeto para quem quiser participar. Porém, apesar de ser gratuito, as vagas são limitadas. Nós só temos apenas 20 vagas para esse projeto. Então, quem quiser participar, interessante não perder tempo, porque realmente é uma mosca branca esse projeto aqui conosco no CIMEX. Então, quem tiver mais dúvidas sobre os projetos, quiser conhecer também os benefícios, os convênios, fica aqui as minhas informações de contato. Novamente, eu vou colocar essas informações ali no chat. E passando então para o evento, pessoal, nós então estamos fazendo esse bate-papo com especialistas sobre gestão e recursos administrativos do NTEP e FAP. Acredito que já seja um tema familiar a todos vocês que estão participando dessa live, mas a gente espera com esse evento então esclarecer alguns pontos e trazer algumas boas práticas que vocês possam estar aderindo, né? Vai facilitar o dia a dia de vocês e o objetivo principal é o quê? Tentar fazer vocês pagarem menos tributos, né? Botar dinheiro dentro, deixar de colocar dinheiro para fora da empresa e deixar os recursos dentro onde vocês possam estar melhor aplicando eles, né? Desenvolvendo a empresa, desenvolvendo negócios, que é o nosso objetivo. Então a gente convidou para esse bate-papo o Jefferson dos Santos, que ele é técnico em segurança de trabalho, instrutor de treinamentos, consultor, bacharel em Direito e integrante da nossa comissão de saúde ocupacional aqui do CIMEX. A gente trouxe também o Dr. Marcos Giovanni, já é nosso... já há várias lives já ele está participando conosco. Ele é médico do trabalho, também integrante da nossa saúde ocupacional, integrante também da diretoria de saúde da SIC e perito médico federal. Também, por último e não menos importante, a gente trouxe o Joaquim Vilmar de Sales, que ele é engenheiro de segurança do trabalho, supervisor de engenharia do grupo Birinox, aqui de Caxias do Sul, e também integrante da nossa comissão de saúde ocupacional. E é para ele que eu passo a palavra. E, mais uma vez, desejo um bom evento a todos e o que precisar do CIMEX, contem conosco. Um bom evento. Um abraço. Obrigado. Ok, obrigado. Tá. Eu vou primeiro agradecer o espaço e a oportunidade de a gente conversar sobre um minutinho sobre esses assuntos que são tão importantes para os nossos negócios. E a gente dividiu a nossa apresentação, né? Então, entre eu e o Dr. Marcos e o Jefferson, em 3 partes, né? Eu vou só fazer essa breve introdução. Eu vou explicar de uma forma bem básica a questão do FAP, né? E como é que faz o cálculozinho do FAP, de uma forma bem simples. Depois o Dr. Marcos vai nos explicar os detalhes do NTEP, né? E, por fim, o Jefferson vai fazer um fechamento com relação aos prazos para contestação de FAP e também mostrando um case lá da empresa, da Agrale, com algum retorno desses valores ou algum resgate desses valores relacionados ao FAP. Então, acho que pode passar, acho que o Jefferson está me ajudando, é tu, né, Jefferson? Joaquim, eu que estou de teu auxiliar aí. Ah, tá. Então, por favor, pode passar. Então, a gente começa conversando sobre o RAT, né? Então,
a gente extraiu até, eu extraí essas informações lá do site da Previdência de uma forma muito bem resumida, tá? Então, para quem depois quiser dar uma aprofundada, eu tenho certeza que dentro do nosso público nós temos pessoas até com muito mais conhecimento do que o que a gente vai aqui, mas o objetivo é fazer de uma forma simples para que a gente consiga atender desde o mais especialista, né, até aquele nosso associado que não tenha tanta intimidade com esses detalhes. Então, o objetivo é falar agora do conceito do RAT, que é uma contribuição da empresa, né? Então é dito uma contribuição da empresa, eu chamo de imposto, mas é uma contribuição da empresa, e consiste no percentual que mede o risco da atividade econômica. Então, quando a gente abre empresa lá, a gente já é enquadrado num código CNAE, né? E já sai lá o nosso RAT, sem muita... a classificação nacional da atividade é que vai me dar o meu percentual de RAT. E o objetivo do RAT lá para a Previdência é financiar, obviamente que é antecipadamente, mas ele financia os benefícios previdenciários decorrentes do grau de incidência da incapacidade laborativa que aquela atividade vai prover, né, ou vai gerar para o trabalhador, ou vai gerar para a Previdência. E como é que é essa alíquota, né? Então, dependendo do código CNAE da atividade, ela pode ser de 1% para uma atividade de risco mínimo, 2% para um risco médio e 3% para um risco grave. Obviamente que a grande massa das empresas que são associadas ao CIMEX, e nós nos enquadramos nisso, está lá no risco grave, que é 3%. Depois, eu até vou mostrar 3 exemplos que a gente tem aqui, que até são extraídos do site da Previdência, e vocês vão ver que o enquadramento é bem, vamos dizer assim, ele é bem rígido, ou seja, ou tu tem uma banca de revista, ou tu é uma indústria, por menor que ela seja, o risco que está associado a ela realmente vai enquadrar ela no risco grave. Bom, o RAT, na realidade, é um valor, né? Esse percentual vai incidir lá sobre a remuneração, ou seja, sobre a folha de pagamento. Ali tem uma explicação que incide sobre o total da remuneração paga, devida, acreditada a qualquer título, mas para nós, a grosso modo, é sobre a folha de pagamento, tá? E, obviamente, que pode-se ter um acréscimo se existe algum grau naquela atividade de disposição para o trabalhador que possa gerar alguma aposentadoria especial, né? Então, isso vai ter um impacto lá na formação do RAT. Nós não vamos entrar nesse detalhe, porque isso é uma formação que já sai lá dentro do Código da Atividade do CNAE. Pode passar, por favor? Bom, onde a gente, vamos dizer assim, o cerne da nossa questão é mais o FAP, né? Que é o fator acidentário previdenciário, o fator acidentário de prevenção, e que é vamos dizer assim, um indexador que vai aferir o desempenho da empresa, né? Então, se aquela minha atividade econômica me inclui lá num fator de risco alto, que eu tenho que pagar 3% da minha folha de pagamento como aquele benefício, como esse imposto, né? O FAP ele vem para ou diminuir aquele valor, dar uma reduzida, ou ele pode me penalizar e aumentar esse valor de 3%. Então, dependendo do meu empenho, dependendo da aferição do meu desempenho, se eu tive muitos eventos que geraram afastamento, se geraram benefício, né, ou despesas, ou algum tipo de custo lá pronto para a Previdência, o FAP vai ser um valor que pode ser um mérito para mim, em função do meu desempenho, ou um demérito. E ele vai variar de 0,5 até 2. Ele é um multiplicador, ou seja, se ele for 0,5, ele vai diminuir o meu percentual da minha alíquota. Se ele for 2, ele vai aumentar, vai dobrar, tá bom? Pode passar adiante.
Então, a rigor, o que as empresas devem saber fazer, né? Saber o seu enquadramento, de acordo com o seu CNAE. Então, quando tu tem o teu CNAE que vai te estabelecer que o teu fator é 3%, tu já sabe que o teu enquadramento, a tua alíquota é 3%, e aí, todo ano, né? E aí, depois isso, o Jefferson vai detalhar para a gente, esse coeficiente do FAP que vai aferir a minha alíquota da próxima competência, ela é divulgada lá dentro do site da Previdência, e com essa alíquota, enfim, a gente calcula os valores que a gente vai recolher no próximo período. Então, e o FAP, na realidade, a gente obtém lá no site da Previdência com o nosso CNPJ, né, e com uma senha que é de cada empresa. Então, cada empresa vai ter o seu FAP. Vamos adiante, que a gente vai ter 2 exemplozinhos bem simples. Bom, aqui, então, a gente trouxe um exemplo lá que eu comentei antes. Por exemplo, para empresas já tem o seu CNAE lá na primeira coluna, né? E aí tem 2 exemplos bem simples. Vocês vejam que o primeiro exemplo é de um banco, né? Esse código CNAE, ele se enquadra em bancos, né? E a alíquota já dá 3% para o RAT. Para um condomínio, por exemplo, que sai no código CNAE 8112 ali, a alíquota dá 2% para o RAT. Então, vocês veem que se um banco que os riscos são, grosseiramente falando, são mais ergonômicos, pode ter outros, né, mas vamos falar, uma empresa, uma metalúrgica, normalmente vai ter um risco associado no ambiente de trabalho um pouquinho maior. Então, a probabilidade da maioria das nossas empresas serem enquadradas no risco numa alíquota de 3% é muito grande. Então, vamos adiante que a gente vai mostrar o próximo cálculo. Então, grosseiramente falando, no exemplo número 1, que a gente chamou ali Banco Azul, né? O RAT de 3%, que já está lá em função da atividade econômica, né, em função do CNAE, ele entrou lá dentro do site da Previdência, aliás, da Previdência, e encontrou o seu FAP de 1,3452. Então, ele buscou lá no site com o seu CNPJ. E aí, o RAT é 3%, multiplicou pelo FAP, que está em vermelhinho ali, que é da próxima competência, e deu uma alíquota para ele começar a destacar a partir da próxima competência de 4,035. Ou seja, vocês veem que o desempenho, o FAP do desempenho deste banco no período anterior elevou o número da alíquota dele de 3 para 4,03. Ou seja, ele foi, de uma certa forma, penalizado, talvez, pelo seu desempenho que não foi tão bom, né? Então, isso teve esse impacto na conta e na alíquota que ele vai ter que resgatar, vai ter que começar a pagar na próxima competência. Vamos para o próximo exemplo. Então, o exemplo seguinte daí é o do condomínio, tá? E aí o condomínio, vocês veem que o RAT é 2%, e ó, ele consultou agora e caiu na faixa de 0,6, né? 0,6231. Multiplicando 2 por 0,6 vai dar 1,24. O que isso vai gerar para ele? Diminuiu lá a alíquota dele para a próxima competência. Então, teve uma vantagem porque o FAP, o desempenho do período anterior dele foi melhor e o FAP para o CNPJ dele diminuiu. E aí, em vez de ele pagar os 2%, ele reduziu a alíquota dele para 1,24, quase pela metade. Então, foi uma boa vantagem que ele recebeu por causa do seu desempenho no período anterior. Pode ir adiante agora. E aqui eu trago um exemplo, o exemplo 3, que aí a gente construiu. Os 2 exemplos anteriores estão lá na página da Previdência, eu extraí de lá. E aqui a gente traz um exemplo para a maioria das empresas do CIMEX que cai nos 3%. Tá? Então, imagina que uma folha de pagamento de R$100 mil, que está na primeira coluna, e lá no site, lá o CNAE dessas empresas gera um RAT de 3%, e aí, todo ano, nos prazos que agora até o Jefferson vai atualizar isso para a gente, ele vai lá e consulta, essa empresa vai consultar o seu FAP.
Se por acaso o FAP estiver no valor mínimo, que é o 0,5, os 3%, o RAT vezes o FAP, né, que vai, eu escrevi errado ali, FAT, é RAT vezes o FAP, vai dar uma alíquota de 1,5%. Ou seja, para um bom desempenho, ou melhor desempenho possível, uma empresa com RAT de 3% vai pagar R$ 1.500 por mês, lá no final das contas. Mas o caso mais crítico é se o desempenho for ruim, né? Aí tu vai sofrer um demérito na situação. E aí o teu FAP, quando for consultar, ele pode ir até 2, que é o extremo, né? E o FAP de 2, lá, que se consulta lá no site, vai gerar uma alíquota de 6%. Então, imaginem que esse valor pode ele pode quadruplicar de 1.500 e pode ter que pagar R$6.000 por mês numa folha, para cada R$100.000, né? Vamos, de folha de pagamento. Então, esses são os limites, né? O máximo, o valor do meio e o mínimo a ser pago em função do desempenho e em função do FAP. Vamos para a próxima tela. Bom, o FAP ele é um índice composto, que a gente chama, né? Então, ele é uma média ponderada e que a gente diz que tem 3 eixos, né? O primeiro eixo tem a ver com a gravidade, que eu acho que é o mais importante de a gente falar, e é onde vale o investimento, e é onde nosso SESMIT, é onde a segurança entra, é onde que a gente tem que trabalhar com mais intensidade, para reduzir os eventos com gravidade, né? Reduzindo a gravidade, a gente tende a reduzir a frequência e a quantidade de reais investidos, né? Como benefício para aquele acidentado ou num acidente de trabalho. Então, de uma forma bem simples, né? A gravidade ela vai impactar nos dias de afastamento, né? Então, pensa que um acidente de uma gravidade maior pode lá, sei lá, dar 2 meses de afastamento, né? Esses 2 meses de afastamento geram uma despesa muito grande para a Previdência. Se eu reduzir a gravidade, ou investir em segurança, investir em ergonomia, então o máximo que for investido em ergonomia vai gerar um resultado lá na formação do FAP que vai incidir na contribuição do próximo período. Então, o que fica de macro para a gente aqui, que eu gostaria de salientar, é que as nossas ações têm que estar concentradas e a gente tem que vender a ideia de que investir em segurança e na prevenção, né, dá sim resultado, tá? O FAP ele pode ou nos ajudar, né, e reduzir o RAT, ou ele pode, se nós não investirmos em prevenção, nós termos um problema pior ainda, que além de não investir, além de ter todos os problemas relacionados aos afastamentos, a gente ainda vai ter que pagar mais, vai ter que contribuir mais com com esse valor que a gente tem que pagar mensalmente aí para recolher mensalmente em função da nossa folha de pagamento. Então, de mais importante de tudo aqui, eu selecionei em vermelho ali para a gente trabalhar na gravidade, mas é muito importante também que a gente tome muito cuidado com os outros índices, a frequência, o custo, tudo isso também vai impactar na formação daquilo que a gente chama de índice composto, que vai formar o FAP, que é onde a gente tem ação. O RAT, quando a gente abre a empresa, ele já sai lá, não tem jeito, ele já vai acontecer lá no início. Então, só se tu abrir outra empresa para mudar, para ter outro TNAE. Aqui não tem jeito, aqui é a única maneira a gente fazer os investimentos e concentrar investimentos na prevenção. Obviamente que essa é o detalhe do FAP-RAT. Agora, eu passo a palavra aí para o Dr. Marcos, que vai nos explicar a questão do NTEP, que também vai ter seus impactos, né? E vai nos ajudar até a clarear outros pontos aqui do próprio FAP. Tá bom, gente? Muito obrigado. Eu fico à disposição de vocês. À vontade, Marcos. Ok. Bom, obrigado, Joaquim. Deixa eu só pedir um retorno. Chega bem meu áudio para vocês? Para mim está ótimo. Então, tá bom. Boa tarde, pessoal. Primeiro, uma satisfação também, um prazer
poder estar me dirigindo a vocês. E o que eu queria combinar para a gente conversar aqui, que até montei uma apresentação para a gente falar um pouco sobre a questão do NTEP, mas se vocês me permitem, eu não vou me ater muito às formalidades da minha apresentação, até porque tem uma construção em parte teórica, e eu gostaria de usar esse tempo, esse espaço para dividir com vocês a forma como nós enxergamos o NTEP, aquilo que a gente enxerga enquanto Comissão de Saúde e Segurança do CIMEX, que as empresas, que a gente precisa estar reforçando com as empresas um olhar atento em relação ao assunto, porque além de envolver questões relacionadas à saúde e segurança dos trabalhadores, isso implica também num custo, né, na saúde da empresa, como eu costumo dizer, né, porque assim como o trabalhador tem saúde, a empresa tem a sua saúde e a gente precisa cuidar. O Renan, antes, quando fez a minha apresentação, já sinalizou, né? Eu sou médico, tenho a formação também na área de medicina do trabalho, atuo além da área de medicina do trabalho, eu sou ligado ao Ministério da Economia como perito médico federal. Faço questão de dizer isso, embora eu não falo aqui pelo Ministério, e sim pelo CIMEX, pela comissão, mas faço questão de colocar isso porque eu acabo vivenciando os dois lados, né? O lado da empresa, que precisa administrar esse problema, e o outro lado, né, de quem, por vezes, gera esse impacto para as empresas. Embora, já me posiciono aqui, né, sou completamente contrário à forma como o NTEP foi construído, mas é o que temos e a gente precisa trabalhar da melhor forma possível, né? Então, só comentando com vocês como é que isso surgiu, né? Eu acredito que a intenção do governo na época foi uma boa intenção, porque o que se enxergava anos atrás, né? Que as empresas de um mesmo segmento econômico, elas, independentemente do número de demandas de afastamentos, de acidentes, de ocorrências, enfim, que acabavam impactando nos cofres, por exemplo, do INSS, essas empresas do mesmo segmento recolhiam, tributavam da mesma forma, né? Então, essas alíquotas que o Joaquim acabou de explicar, elas elas eram uniformes. Ou seja, se eu pegar as instituições bancárias, não importa se é o banco X, Y ou Z, recolhia o mesmo valor, o mesmo percentual. A indústria metalmecânica tinha o mesmo percentual, né? O comércio tinha o mesmo percentual, os hospitais tinham o mesmo percentual. Ao passo que, dependendo da empresa, dependendo da instituição, havia um afastamento, um esforço maior em termos de promoção de segurança, em termos de promoção de saúde, e, por consequência, um afastamento maior ou menor para fins previdenciários, de auxílio-doença, de auxílio-doença acidentário. Então, a intenção qual era? De premiar aquelas empresas que tinham um investimento satisfatório, um investimento adequado em ações de promoção de segurança e saúde, e penalizar, né, aquelas empresas que não investiam em ações de saúde e segurança, ou seja, o ônus e o bônus, né, em relação a isso. O problema foi a forma, no meu entendimento, como isso foi construído, né? E para que isso fosse construído, como o Joaquim falou, né, eles começaram a analisar a frequência, a gravidade e o custo que isso implicava, né? Então, entende-se por frequência o número de demandas que chegam, né, por exemplo, para o INSS, né, o número de afastamento, o número de eventos por doença ocupacional, por acidentes de trabalho. A gravidade seria o período, o número de dias de afastamento somados desses trabalhadores. E o custo, enfim, já como o próprio nome diz, né, o que isso significa em termos de despesas para a União,
né? Acho até que tu pode passar, Jefferson, você está me ouvindo, os slides aí. E o que eu só fiz questão de colocar nesse slide aqui, porque o Nexo Técnico Epidemiológico, o NTEP, né, e eu já vou comentar como é que ele nasce, mas sempre que um trabalhador for afastado, né, para que ele faça jus ao benefício previdenciário, ele precisa, esse funcionário, ele precisa ter a qualidade de segurado, né? Para isso ele tem que ter uma carência, né, ou seja, ele tem que ter ao menos 12 contribuições no primeiro momento, ou ser, porventura, acometido de uma doença, de uma patologia que possa isentar ele da carência. Vou dar um exemplo para vocês que estão ouvindo. Se eu, porventura, nunca trabalhei e eu ingresso como carteira de trabalho numa empresa, para que eu possa ter o direito, digamos que eu venha fazer uma apendicite, tenho que me afastar, passo por uma cirurgia, eu teria que ter pelo menos 12 contribuições. Tá? Ok, eu não tenho culpa de ter desenvolvido uma apendicite, mas essa é uma regra, né? Eu tenho que ter pelo menos 12 contribuições. Se eu não tiver contribuições iniciais, eu não vou ter direito. Vai ter reconhecida a incapacidade ao trabalho, no entanto, não vai fazer jus ao benefício de incapacidade ao trabalho por não ter a carência. Pode passar o próximo. Mas tem doenças que isentam a carência, por exemplo, um traumatismo, um acidente, eu quebrei a perna, eu posso ter contribuído apenas 1 mês, 2 meses, e eu vou ter direito ao benefício, porque envolve trauma, né? Assim como algumas outras doenças, isso também acontece, né? Pode ir adiante. Pode passar esse aí também, Eu só queria mostrar aqui, esse aqui foi basicamente, pessoal, o cenário que a Previdência, na época, se deparou, né? Havia, num período de 99 a 2007, um aumento absurdo dos benefícios que vinham sendo, né, pagos, né? Da ordem ali de saltar de 16, 17 milhões para 21 milhões e meio de benefícios. Não estou falando de reais, estou falando de benefícios que se transformam em bilhões, né, o montante. Então, foi no ano de 2005 que o governo solicitou um projeto aonde visasse justamente premiar aquelas empresas. A intenção não era penalizar ninguém no primeiro momento, mas sim bonificar, premiar aquelas empresas que de fato investem em ações de segurança, que investem em ações de promoção de saúde, né? E só que por consequência, claro, assim como vem o bônus de um lado, de outro lado vai ter que partir a contrapartida de suportar isso, né? Então, a partir dali a gente começou a ter essa divisão. Pode passar adiante? Pode ir adiante? O seguro de acidente de trabalho, né, que hoje as empresas, não de hoje, né, sempre pagaram, justamente visam suportar questões de prevenção, né, sob a ótica tanto do Ministério do Trabalho como do Ministério da Saúde. Parte desses valores eram destinados a essa finalidade. Suportam os benefícios também, né, dos trabalhadores. Uma parte era repassada ao SUS na forma de assistência à saúde, e uma outra dentro da Previdência Social também visando a reabilitação daquelas pessoas porventura acometidas de uma doença ou de uma lesão que não permitem mais a esse trabalhador ou a essa trabalhadora dar continuidade naquele trabalho que até então vinha sempre fazendo, né? Pode ir adiante. Eu acho que eu vou te pedir, se tu conseguir ir para o slide número 12, eu não sei se aparece aí para ti, Jefferson, por gentileza. Qualquer coisa eu sinalizo onde tiver que parar. Pode ir adiante. Opa, saiu a apresentação. Quero combinar com vocês, pessoal, assim, se porventura tiverem no meio da minha fala alguma dúvida, algum questionamento, por favor, até para não perder, né, a oportunidade, o momento, vocês podem ficar bem à vontade para fazer o questionamento via chat ali, levantando a mão, sem problema, né?
Acho que o slide 12 lá a gente consegue. Pode ir passando um por um, eu te sinalizo a hora de parar. Mais um. Aqui a gente pode. Aí tá bom, né? Então, o que as autoridades na época fizeram, né? Vendo esse cenário do final de 99 até 2007, com um aumento expressivo do número de benefícios concedidos, isso vinha acontecendo ano após ano, um trabalho, né, de uma tese de doutorado, né, foi utilizado para fazer a conformação do NTEP. E aí que, na minha opinião, começa o problema. Qual foi essa análise feita? Eles pegaram por CNAE, né, pela Classificação Nacional de Atividade Econômica, né, dos segmentos ali econômicos, eles avaliaram quais foram as doenças que estas empresas mais afastaram trabalhadores naquele período ali de 2000 a 2005, mais ou menos, e foram verificando. Bom, então a indústria, né, calçadista afastou por esta relação de doenças aqui. A indústria de borracha afastou por esta outra relação de doenças. Os hospitais afastaram por estas doenças aqui. A indústria metal-mecânica ou de material elétrico afastou por estas doenças aqui. Fizeram com todas as atividades econômicas e, ao final disso, disseram, bom, a partir de agora, né, com essa série histórica, né, de benefícios pagos, tudo aquilo que, com a publicação do decreto, né, em 2007, né, em fevereiro de 2007, tudo aquilo que vier a ser afastado por estas doenças, a culpa é do trabalho, classifica como nexo técnico epidemiológico previdenciário até prova em contrário. Ou seja, todas aquelas doenças, independentemente de uma pesquisa, independentemente de uma relação com o trabalho, simplesmente por uma questão estatística. Eu até costumo dizer que o nexo técnico de epidemiologia não tem nada, né? É meramente estatístico, porque pegaram uma relação de doenças com maior prevalência de afastamentos e disseram que aquilo, então, até segunda ordem, é culpa do trabalho. Que, por exemplo, os transtornos mentais, né, uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, praticamente aparecem para quase todos os segmentos, né? Seja um hospital, seja uma escola, seja um banco, seja o transporte coletivo, seja a indústria metal-mecânica, né? Assim como problemas osteoarticulares, né? Coluna, ombro, acaba sendo tudo considerado como nexo técnico epidemiológico. E o que preocupa, pessoal, é que, assim, infelizmente, ainda a gente percebe muitas empresas não valorizando, às vezes, muitas sim valorizam, se organizam para monitorar, mas a gente percebe que muitas empresas ainda negligenciam a importância de estarem atentas a essa questão do NTEP, esse enquadramento, porque se não houver contestação, se a empresa não estiver atenta e não tiver a gestão dos afastados, acaba que este enquadramento vai acabar impactando lá no FAP da empresa, né? E o Joaquim demonstrou ali, né? É um coeficiente que vai variar de 0,5 até 2, ou seja, ele pode reduzir pela metade a alíquota, como pode dobrar a alíquota. E esses eventos, bom, mas eu não emiti uma CAT, não importa, tem 3 formas que a perícia médica pode enquadrar um benefício como acidentário. É quando a empresa ou um terceiro encaminha uma CAT, aliás, eu até diria que CAT encaminhada por terceiro é até mais difícil acontecer, não quer dizer que não possa, mas é o modelo hoje menos praticado, mas o NTEP é um dos modelos mais praticados. E às vezes a empresa encaminhou um trabalhador por uma apendicite, né? No caso da indústria metal-mecânica é um absurdo, mas a apendicite aguda,
puxa o NTEP, pode ser enquadrado como B91, como um benefício de auxílio doença acidentário. E a partir disso tem todo o reflexo, todas as consequências desse enquadramento, né? Primeiro que a empresa, durante esse período, se ela não contestar, ela é obrigada a recolher o FGTS. Se a pessoa, o trabalhador, ficar 4 meses, 8 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos afastado, a empresa deveria estar recolhendo o FGTS se esse benefício foi pelo NTEP e a empresa não contestou. Quando esse trabalhador volta, tiver a cessação do benefício, fizer o exame de retorno ao trabalho e tiver condições de retornar, ele tem 1 ano de estabilidade. Isso lá adiante, futuramente, numa reclamatória trabalhista, isso poderia pressupor a aceitação por parte da empresa de um nexo que ela não estava atenta. Não é raro a gente ter que ajudar a empresa a contestar numa reclamatória aquilo que no período do NTEP ela não se deu conta, não percebeu. Então, o impacto do NTEP ele não se resume somente, gente, ao período do afastamento. Tem todas as consequências, as tributações e os riscos que vêm com relação a isso, né? Pode passar adiante. Aqui é só um exemplo, né? Nesse slide, para vocês verificarem, né? Tem ali à esquerda, em cima, intervalo CID 10 a 15 a 19. Esse CID a 15 a 19 se refere, gente, a tuberculose. Vocês vão dizer assim, poxa, tuberculose deveria ser para quem trabalha em um hospital. Eu diria que talvez o hospital é onde hoje, graças a Deus, a gente tem um ambiente de controle biológico com as ações de segurança e saúde muito controladas, né? Talvez um ônibus urbano fechado no inverno teria, na minha opinião, muito mais risco de a gente se contaminar por tuberculose do que até mesmo dentro de um hospital. Mas observem quantos quinais ali ligados à extração, né, de pedras envolvendo poeiras que acabam tendo a tuberculose relacionada, né? Então, é só um exemplo, porque este é o formato hoje dentro do sistema da perícia médica, dentro do sistema previdenciário, né, que acaba puxando doenças que as empresas nem imaginam. Eu vou dar um exemplo: indústria metal-mecânica, varizes, doença hemorroidária, apendicite aguda, doenças assim que a gente nunca imagina, que a empresa está sendo penalizada muitas vezes e não está atenta para proceder uma contestação de fato. Pode ir adiante. Chega bem o áudio? Tudo certo, Jaquim? Tudo bem? Bom, o que né, o governo imaginava com isso, né? Que a partir do decreto, esse 6042, ele tivesse, a partir daí, uma geração de dados mais precisos sobre acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, e isso, na prática, na minha opinião, nunca aconteceu, né? Mas também a ideia, a intenção era poder superar, né, a subnotificação, né? Porque, de fato, muitas pessoas fogem da CAT como o diabo foge da cruz. Pessoalmente, eu já comentei com as empresas, né, onde tive a oportunidade, acho que a empresa não deve ter medo de fazer uma CAT, ela precisa, sim, através da sua área de segurança, fazer uma correta investigação da área de segurança e saúde, né, de maneira conjunta, fazer uma investigação adequada de um evento, né, de uma lesão, de uma queixa, né? E se porventura, de maneira conjunta, segurança e saúde concluírem que aquele evento realmente aconteceu por conta da demanda de trabalho, façam a CAT, registrem corretamente, a própria empresa faça do que permita que esse trabalhador, por vezes, né, no afã de querer manter o emprego, possa ir buscar do lado de fora a CAT. Então, eu sempre digo, é melhor que a empresa faça, registre de maneira correta, do que daqui a pouco um terceiro gerar essa CAT. Pode ir adiante.
Bom, aqui o FAP já foi abordado pelo Faquin, né? Essa apresentação, então, vamos adiante para a gente ver o que mais pode passar. Então, só me permite voltar ali, Jefferson, por favor, só para comentar com um slide. Então, aqui é aquilo que o Faquin comentou antes, né? Frequência, gravidade e custo. A frequência, quantidade de benefícios incapacitantes, né? No item 2, ali, a gravidade seria a somatória em dias da duração dos benefícios, e o custo, né, é a somatória do valor correspondente ao benefício dessas pessoas. Pode ir adiante. Eu até tinha anotado aqui, né, pessoal, como um comentário que eu gostaria de fazer, vendo isso, né, o que eu diria que é um segredo para as empresas. E sei que falar é fácil, fazer às vezes é difícil, mas quanto menos afastar trabalhadores, melhor. Tá? E eu não estou aqui querendo não me interpretem mal, né? Muitas pessoas precisam sim serem afastados, mas por vezes a gente acaba vendo muito afastamento fortuito, muito afastamento barato, aonde a pessoa não está incapaz, ela tem por vezes uma limitação. Então, se eu tenho uma limitação, talvez eu não possa no meu trabalho fazer a tarefa ABC, mas a D, a E, a F, as outras tarefas, pode ser que eu consiga fazer. Claro que cada caso tem que ser visto de maneira individual, eu não posso ter uma regra para todos, mas a gente vê que o pessoal também força um pouco o afastamento, seja o trabalhador ou por vezes a empresa, né? Ele já somou aqui 15 dias de afastamento, vamos afastá-lo para a Previdência. Asseguro para vocês, não é uma estratégia adequada e inteligente, porque se for para a Previdência, mesmo que seja lá por um problema, a empresa não deu causa, não gerou acidente, mas tiver na relação do NTEP, vai impactar na frequência, vai impactar na gravidade, vai impactar no custo, né? Vai impactar no FAP. Além disso, vai ter que recolher FGTS, além disso, vai ter estabilidade de 1 ano, né? Sem contar que, bom, nós podemos contestar, mas essa contestação, ela também tem um esforço, exige um esforço, né? Porque a empresa vai ter que fazer prova, vai ter que demonstrar. Houve uma inversão do ônus da prova. Agora, quem vai ter que demonstrar que aquilo não foi do trabalho é a empresa. Como é que eu demonstro? Viu, Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta que veio de um colega agora, o Jair Miguel. Eu acho que tem bem a ver com o momento. Ele pergunta assim: quando houver algum encaminhamento para afastamento previdenciário de funcionário com possibilidade de enquadramento NTEP, seria válido o médico do trabalho já emitir um laudo com argumentos para o perito poder ter subsídios para descaracterizar o enquadramento como forma preventiva? Super válido, Jair, super válido. E isso é o que se recomenda, né? Que não deixar apenas na mão do médico assistente, seja o ortopedista, o cardiologista, o cirurgião, o neurologista, o psiquiatra, porque eu costumo dizer, né, que se uma determinada pessoa vai no consultório do ortopedista, se cria lá uma relação médico-paciente, ponto. Essa mesma pessoa, quando está na frente do médico do trabalho, ele vai ser visto de uma outra forma. Temos um médico, temos um paciente na frente, mas a forma como essa pessoa vai ser vista é diferente. Eu estou enxergando um paciente / trabalhador. É alguém que vai sair daquele posto ali, daquela cadeira, e vai ocupar um posto de trabalho. Então, eu tenho que enxergar ele de uma maneira diferente. E quando ele estiver na perícia médica, ele não vai ser visto como paciente e ele não vai ser visto como um trabalhador. Ele vai ser visto como um segurado / periciando. Então, é a mesma pessoa ocupando 3 cadeiras diferentes, sendo vista por 3 médicos com olhares completamente diferentes. Então, sempre que vier o subsídio por parte do médico do trabalho, da empresa, isso ajuda, isso facilita muito. Agora, o que é importante, Jair? Assim, que estejam sempre atentos, façam um monitoramento
desses trabalhadores. O Joaquim falou antes que cada empresa tem uma chave e uma senha para poder verificar lá no final de setembro, né, quando sai a publicação do FAP, qual foi a nota que tirou, qual foi o coeficiente, né? A mesma coisa, a chave e a senha as empresas têm para poder fazer o monitoramento dos seus trabalhadores em relação aos afastamentos. Então, essas pessoas, esses trabalhadores, à medida que são afastados, eles podem, a empresa consegue enxergar. Ele já fez a perícia médica, sim ou não? Se fez, que dia foi a perícia? Né? Até quando, se foi aprovado ou não, porque vai constar ali até quando ele vai ficar, ele ou ela, né, em benefício. Qual é a espécie do benefício? Se é o benefício 31 ou se é o benefício 91. Ora, se foi 91, é o auxílio doença acidentário. A empresa emitiu o CAT, reconheceu? Não. Bom, então tem um problema. Ele provavelmente recebeu um nexo, um NTEP. Poderia ser um outro formato também, que é o chamado NP, que é o nexo profissional, né, relacionado às doenças profissionais. Mas o mais comum ainda é o NTEP. E seja no nexo técnico ou no nexo profissional, a empresa precisa contestar. Né? E aí eu acho que o Jefferson, pelo que eu entendi, vai comentar um pouco depois sobre a questão da contestação. É algo que vocês têm que estar muito atentos aos prazos. Porque agora eu vou falar assim, embora sem permissão, mas contestação fora do prazo é engavetado. Não se olha. Né? Porque nem chega para a área médica do Ministério da Economia fazer essa análise. Né? O próprio INSS já bloqueia por intempestividade. Né? O Jefferson depois pode comentar, e se precisar algum apoio ali na questão das datas, Jefferson, tu me chama. Deixa eu só ver se tem... Então, aqui nesse slide, né, a perícia médica considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência do NTEP entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa, ou seja, não é nem a atividade de trabalho, né? A atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade. Vou dar um exemplo, eu acho isso uma aberração. Se for uma indústria metal mecânica e uma pessoa com problema no ombro, poxa, até poderia, dependendo do tempo de trabalho, do gesto laboral no trabalho, do esforço, das condições de ergonomia no trabalho, até pode ter risco, realmente, de ter nexo. Agora, pega uma pessoa, por exemplo, dessa mesma empresa que trabalha no escritório, com uma condição ergonômica adequada, sem risco para ombro. Só o fato dela pertencer àquela atividade, daquela empresa, daquele KNAI, vai puxar o NTEP para ela também. Ou seja, não diferencia se é escritório ou se é área produtiva. Isso já começa a demonstrar que tem falhas no sistema, né? E a perícia médica pode, como consta ali, deixar de aplicar o previsto ali, se for demonstrada a inexistência do nexo. E aí eu volto na pergunta do Miguel, Jair Miguel, né, que sinalizou. Aí entra a importância da empresa, através do médico ou da médica do trabalho, manifestar isso, né? Por que está afastando e como é que são as condições de trabalho. Pode ir adiante. Bom, o Jefferson acho que vai falar depois na sequência, né? Mas a empresa pode, então, requerer a não aplicação do NTEP, né? E eu só queria comentar com vocês, pessoal, assim, toda vez que a empresa fizer a contestação, ela precisa demonstrar, tá? Não basta dizer que não foi, tem que dizer por que não foi, demonstrar com subsídios por que ela entende que essa doença não aconteceu em função do trabalho, e para isso é importante um prontuário médico sempre completo dos trabalhadores, porque senão não vai ter munição para brigar, não vai ter como querer discutir isso depois, e é importante observar bastante os prazos. Um outro detalhe, toda vez que a empresa fizer a contestação, se for dentro do prazo, vai ser analisado, e a primeira pessoa que vai receber essa informação
antes da empresa receber um retorno, o funcionário vai ser chamado pela Previdência e vai ser sinalizado que a empresa contestou. E ele também vai ter um prazo para apresentar contrarrazões daquilo que a empresa contesta, né? Ou seja, o trabalhador vai ser avisado. Eu costumo dizer que as empresas estão muito distantes do INSS e os trabalhadores, os segurados, estão muito. Eu acho que esse é um desafio que no futuro a gente vai ter, e talvez nós, enquanto Comissão de Saúde e Segurança, a gente deveria pensar uma forma, né, de estreitar um pouco mais a relação. Existem caminhos para isso, né, e não é que a comissão não quer, ou as empresas, a própria Previdência tem alguns freios, mas a gente, à medida do possível, vai ter que estimular isso de novo para que se tenha uma proximidade maior entre a autarquia e as empresas. Jefferson, eu só queria, acho que lá no slide, vai passando um pouco mais? Pode passar, depois tu fala da contestação. Aqui, ó, esse slide eu considero importante, pessoal, tá? E aí depois, na sequência, eu passo a fala para o Jefferson. Muito cuidado na questão do FAP, quando forem analisar, né, os eventos, porque o segurado desempregado, quando ele está no chamado período de graça, o que é período de graça? Rapidinho, digamos que eu trabalhei já 2 anos e perdi o emprego e não me recoloquei profissionalmente, ou seja, estou desempregado ou na informalidade. Eu vou ter um período chamado de graça, que se eu tiver uma doença, eu tenho cobertura da Seguridade Social, do INSS. Isso se chama período de graça, ou seja, eu não estou pagando, ninguém está pagando, a empresa não está pagando para mim, eu estou desempregado, mas eu ainda tenho um período ali para fazer jus daquele seguro, né? E um detalhe, se um desempregado, ou seja, não é nem mais funcionário da empresa X, se afastar por alguma doença que estava lá naquela relação de doenças do CNAE da última empresa, ele vai impactar, ele tem grande chance de cair no NTEP. E aí a empresa de vocês não está nem mais enxergando esse ex-funcionário, mas ele está impactando. Então, assim, muito filtro, muita análise na hora de fazer a verificação dos eventos que acabaram impactando no FAP, porque o NTEP cai direto para dentro do FAP. Eu acho que até pelo horário, Jefferson, não sei até que horas a gente tem de conversa, eu vou passar para ti a palavra e fico à disposição acho que o restante dos slides aí, eu deixo ele à disposição do CIMEX, essa minha apresentação, e aí qualquer dúvida, em nome da comissão aqui, vocês podem também nos encaminhar, e eu faço questão de responder aquilo que o tempo não me permitiu aqui, tá? Ok? Obrigado. Okay. Jefferson, está contigo. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que foram explanações muito válidas, as explanações aí do Joaquim e do Dr. Marcos. E agora a minha missão é complementar e mostrar para vocês aqui a parte prática daquilo que a gente aplica dentro da empresa que eu trabalho. Como foi comentado no começo, né, eu sou técnico de segurança da Agrale e a gente tem aplicado essa metodologia desde que o FAP começou lá ainda no ano de 2008, quando foram as primeiras rodadas do FAP e que foram uma confusão dentro das empresas. A gente começou a aplicar essa metodologia e obtemos alguns resultados, e acho que isso é o mais importante que nós vamos compartilhar aqui com vocês. Antes de mais nada, é preciso nós ter um combinado importante sobre o que vai ser explanado aqui por diante, tá? Hoje, dentro do INSS, a legislação do INSS, ela é muito complexa, né? Até que são especialistas dentro da legislação, dentro do direito previdenciário, muitas vezes têm dificuldade em aplicar aquilo que se traz dentro da legislação do INSS, porque é um emaranhado muito grande. Então, tem leis, tem decretos, portaria, instrução normativa, se atualiza a instrução normativa, muitas vezes a gente não tem conhecimento e acaba virando uma confusão. E quando se fala em nexo técnico e FAP, isso fica pior. Então, tem uma confusão muito grande, tem muita coisa e a gente acaba tendo dificuldade de encontrar o caminho certo para dentro desses dois assuntos, desses dois temas, que é o nexo técnico e o FAP.
Então, o objetivo é trazer, para quem está participando desse evento e quem vai assistir a essa live no futuro, uma forma prática, tentar mostrar para vocês aquilo que a gente aplicou dentro da empresa, o que tem sido aplicado por muitas empresas e que tem demonstrado algum resultado. Não é o modelo perfeito, né? A gente sabe que não é o modelo perfeito, podem existir processos muito melhores, processos bastante robustos, né? Mais robustos do que o nosso, e que pode trazer um resultado até melhor, vamos dizer assim. Mas é um modelo que a gente tem seguido e que tem dado algum retorno para nós dentro da empresa, certo? Primeiro ponto, nexo técnico e FAP. Nós vimos que são duas coisas diferentes, né? Estão diretamente interligados, mas são duas coisas diferentes. O nexo técnico é aquilo que é reconhecido lá pela perícia médica, durante o atendimento do segurado, diante de um CID que ele apresenta e diante do KNAI da empresa que ele trabalha. E o nexo técnico, ele vai simplesmente compor uma parte daquilo que é calculado lá dentro do FAP. Tá? Então, o FAP ele é muito mais abrangente, ele traz uma série de outras informações para compor aquele número que o Joaquim nos mostrou lá no começo, que vai variar de 0,5, aquele coeficiente que vai variar de 0,5 a 2. Então, o FAP ele traz mais coisas, e são essas coisas que nós temos que dar atenção no momento em que o FAP é divulgado todos os anos, certo? Ambos possuem processos administrativos, recursos administrativos, que são diferentes. São prazos diferentes, são períodos diferentes e são formas diferentes de apresentação desses dois recursos, tá? Então, nós vamos ver um por um deles. Primeiro, recursos do nexo técnico epidemiológico, principalmente o epidemiológico, porque é o mais comum que nós temos aplicação dentro do INSS. Por que recursos, entre aspas? Primeiro, porque o primeiro recurso, vamos dizer assim, que a gente apresenta dentro do nexo técnico epidemiológico, ele não necessariamente é um recurso, e sim uma impugnação. É a impugnação ao resultado daquela perícia que concedeu ao segurado um benefício que pode ser da espécie B91, 92, 93 ou 94. Então, sempre que a empresa tiver um segurado, que foi um trabalhador, que foi para o INSS, que virou um segurado e que recebeu um resultado numa perícia com esse tipo de benefício, com essa espécie de benefício, a empresa pode apresentar essa impugnação. E essa impugnação vai ser direcionada para a perícia, dessa impugnação, e vai efetivamente ver se ela está de acordo com a alegação da empresa de que não é um benefício acidentário, e ele vai mudar a decisão dele ou não, justificando essa decisão. Então, sempre essa impugnação vai ser apresentada quando houver um benefício B91, certo? 91, 92, 93 ou 94. E qual é o prazo? Bom, existem prazos diferentes, lembrando que nós estamos falando ainda do nexo técnico epidemiológico, tá? Existem prazos diferentes e existem 3 tipos de nexo, como o Dr. Marcos já adiantou ali no começo, anteriormente. O nexo técnico profissional, o nexo técnico de condições especiais do trabalho. Esses 2 nexos têm um prazo para apresentação da impugnação, que é de 30 dias a partir da data em que a empresa tomou conhecimento dessa decisão da perícia médica, e o nexo técnico epidemiológico, que tem um prazo diferente, que é de 15 dias a partir da data limite em que a empresa tem que apresentar GFIP. É uma confusão. O que nós aplicamos, e que eu deixo para vocês como uma dica de ouro, que a gente aplica desde o começo das rodadas do nexo técnico epidemiológico e do FAP, e que tem funcionado. Utilizar o prazo de 15 dias a partir da data da perícia ou da data em que a empresa ficou sabendo do resultado da perícia. Então, aqui nós temos um ponto-chave, e que também o Dr. Marcos já comentou antes. As empresas precisam ter um controle minucioso dos afastamentos dos seus trabalhadores, certo? Acompanhar esses afastamentos. Teve o profissional, foi encaminhado para o INSS, e a gente não pode esquecer que essa pessoa existe. A gente tem que ter marcação em cima dessa pessoa, ter contato atualizado, ter endereço atualizado, no dia que aconteceu a perícia, e solicitar para essa pessoa que ela nos traga o resultado dessa perícia. Como é que ficou aquela concessão daquele benefício? Qual é a espécie daquele benefício? Certo? Então, esse é um controle que a empresa tem que fazer, e aplicar a partir disso, a partir da data da perícia, ou a partir da data em que ficou sabendo do resultado da perícia, aplicar esses 15 dias. Não vai ter erro,
vai estar sempre dentro do prazo que a legislação especifica, independente do tipo de nexo técnico que for aplicado. Tá? Então, essa é uma dica bem importante, tá? que a gente deixa. Bom, mas a empresa não tem como ter o contato do profissional, perdeu o contato do profissional, o cara mudou de endereço, mudou de telefone, a gente não consegue mais contato com essa pessoa. Existe ainda está disponível na internet, na página da Previdência Social, a consulta de benefícios por empresa. Aí essa apresentação depois vai ser disponibilizada para vocês, e aqui no cantinho esquerdo a gente disponibilizou o link disso, tá? o link dessa página. Então, as empresas ainda podem acessar esse portal com o seu CNPJ, com a sua senha, que é a mesma senha que vocês vão utilizar para consultar o FAP. Aí muitas empresas, às vezes, nos questionam, tá, mas da onde é que eu tiro essa senha? Que senha é essa? Bom, essa senha é uma senha muito comum, principalmente para o pessoal do setor fiscal e contabilidade. Então, provavelmente, as empresas que têm uma contabilidade externa, as empresas de contabilidade já têm essa senha cadastrada, certo? Cabe à empresa, então, solicitar que essa senha seja fornecida para a empresa, para que o RH, para as pessoas da segurança do trabalho, consigam ter acesso a essa informação e saber qual foi o resultado daquela perícia, certo? Bom, esse portal não é muito confiável, tá? Já vamos deixar bem de antemão para vocês que ele não é muito confiável, porque às vezes demora para aparecer o resultado da perícia aqui. Aí o que vocês vão fazer? Vocês, se não tiver o contato do profissional, para fazer com que ele venha até a empresa no momento que foi feita a perícia ou dias posteriores a que foi feita a perícia, o que eu sugiro que a gente já fez lá na empresa e que conseguimos comprovar a partir disso a data do conhecimento que a empresa tomou do resultado daquela perícia e conseguimos que o recurso, a impugnação ao nexo técnico fosse aceita. O dia que o trabalhador apareceu na empresa, nós solicitamos para ele que nos entregasse o resultado da perícia e solicitamos que ele assinasse a data em que ele estava entregando essa solicitação para a empresa. E, a partir disso, a gente juntou essa solicitação na nossa impugnação e comprovamos, olha, a empresa tomou conhecimento do resultado da perícia nessa data. Então, a partir dessa data é que começam a correr o prazo para a apresentação da impugnação. Enfim, voltando para esse portal, no momento que vocês acessam esse portal, vocês vão encontrar ali dentro vários dados, então, sobre os benefícios que vocês têm, que estão relacionados às suas empresas, a espécie do benefício, como vocês podem observar nessa tabelinha na terceira coluna, o nome do profissional, data de nascimento e a situação do benefício, se está ativo, suspenso, cessado, então, qual é a condição desse benefício. E a informação importante para nós aqui é exatamente a espécie do benefício, é saber o que foi concedido e o que eu preciso ou não apresentar à impugnação lá para a perícia médica. Quais são as fases dessa impugnação, desse recurso administrativo? Primeiro, como eu já disse, a impugnação à perícia. Essa impugnação ela pode ou não ser aceita pelo médico perito. Sendo aceita pelo médico perito, o que vai acontecer? Vai ser comunicado, como o Dr. Marcos comentou, ao trabalhador, por correspondência, provavelmente, vai ser comunicado ao trabalhador dizendo, olha, o teu benefício foi reconhecido como benefício acidentário, a empresa apresentou impugnação e existe uma possibilidade desse benefício ser revertido a um benefício espécie B31 ou B32 ou uma outra espécie diversa das espécies acidentárias. E esse trabalhador vai ter um prazo para apresentar a impugnação dele, certo? E já tivemos casos também em que o trabalhador apresentou a impugnação, procurou um advogado e apresentou a impugnação dele a essa reversão, certo? E essa impugnação, da mesma forma, a impugnação do trabalhador vai ou não ser aceita. Enfim, digamos que foi aceita a impugnação da empresa, a empresa vai ser comunicada por correspondência, avisando do deferimento dessa impugnação. No caso do indeferimento, também haverá uma comunicação, mas essa comunicação vai ser exclusivamente para a empresa, o trabalhador não vai ser envolvido, e aí então começam a correr os prazos para recursos administrativos, que aí a partir da data dessa notificação, a empresa pode protocolar um recurso administrativo ordinário, que vai à junta de recurso da Previdência Social, e se já houver sido protocolado esse recurso, um recurso administrativo, certo? Esses são recursos um pouco mais jurídicos, são recursos que vão um pouco além daquela discussão mais técnica lá da impugnação do nexo técnico. O que a gente tem visto, o que a experiência tem nos mostrado? Que no momento que não houve o deferimento da impugnação do nexo técnico, dificilmente no recurso administrativo ordinário especial se tem a reversão disso. É muito raro, eu particularmente não vi lá na empresa, nós não tivemos nenhum caso, e das empresas que eu tenho conversado, a gente não tem tido notícia de que houve a reversão
depois do indeferimento na impugnação ao nexo técnico. Mas, mesmo assim, nós não deixamos de apresentar esse recurso. Em nenhum momento a gente deixa de apresentar esse recurso administrativo ordinário ou especial lá dentro do INSS. A parte do agendamento, tá? No passado a gente conseguia fazer toda a documentação da impugnação à perícia e ia diretamente lá no INSS dentro daquele prazo estipulado que nós utilizamos de 15 dias e fazia o protocolo. Hoje já não pode mais, hoje o INSS não aceita mais, não é nem uma questão de pandemia, e sim é um procedimento que o INSS tem aplicado já há muitos anos, de que o agendamento deve ser feito à distância. Então, como que é feito esse agendamento? Não tem outra forma de agendar a apresentação dessa impugnação, senão via portal Meu INSS. E aí, para fazer esse agendamento, a empresa vai ter que se usar do portal Meu INSS de um trabalhador. No caso, aqui vocês podem ver que eu usei o meu portal Meu INSS, ali tem o meu nome ali no cantinho direito, porque o agendamento tem que ser feito por aqui. Então, você vai agendar, vai entrar no portal INSS da pessoa da segurança do trabalho ou do RH, enfim, a pessoa que tem a gestão desse assunto dentro da empresa, vai vir na parte de agendamentos e solicitações, e aí vai procurar lá dentro a opção revisão administrativa de benefício por incapacidade. Depois que você avançar dessa etapa, haverá aqui alguns campos para serem preenchidos, um formulário bem tranquilo de se preencher, e existe um campo que você não vai ter como preencher, que é o do número do benefício, porque obviamente você não vai ter um benefício atrelado, ou o benefício que você tem, que você já tenha do passado, não vai poder ser o benefício que você vai impugnar. Então você vai ter que deixar esse campo em branco, e vai existir uma outra opção que pede que sinaliza que você está fazendo um agendamento para uma outra pessoa, para um outro benefício, e aí você vai poder preencher os dados daquele benefício que você está fazendo o agendamento. Depois que você fez esse agendamento, vai ser marcada uma data para você ser atendido lá na Previdência Social. E essa data nunca vai ser dentro do prazo do recurso administrativo, certo? Ela sempre vai extrapolar esse prazo. Mas o que é importante é que o agendamento seja feito dentro do prazo do recurso administrativo, ou seja, aquele prazo da dica que nós demos lá de 15 dias. Então, recebemos o resultado da perícia, se agenda esse atendimento dentro dos 15 dias. E aí, provavelmente, isso vai extrapolar os 15 dias, esse agendamento extrapola os 15 dias, que vai ser o dia que você vai se dirigir até a Previdência Social para fazer a apresentação lá do benefício. Então, aqui tem um exemplo até de um agendamento que nós fizemos para fazer a apresentação dessa impugnação. E como é que se faz essa impugnação? Como que se apresenta isso? Como é que manda por e-mail? O que faço? O que eu faço com isso? Bom, a gente utiliza há muito tempo já um formulário. Tá? No começo, quando iniciou o processo do nexo técnico e do FAP, a Previdência até disponibilizou um formulário, que é esse formulário que está na tela para vocês, e depois eles tiraram esse formulário, ele desapareceu. Ninguém nunca mais encontrou esse formulário. Por quê? Porque ele é um formulário muito bom de se utilizar, porque ele traz já os campos que devem ser preenchidos, vamos dizer assim, pela empresa ou pela equipe técnica que vai fazer esse processo, ou até pelo RH que vai fazer esse processo. Então, ele sendo um formulário muito didático, fica muito fácil da empresa apresentar o recurso. E é o formulário que nós temos utilizado durante muito tempo, certo? Então, aqui você vai ver que são dados iniciais do benefício, motivos da impugnação, que é muito importante, e aí aqui a gente utiliza normalmente o motivo que vem bem ao encontro do que o doutor Marcos já colocou para nós, que é a questão do enquadramento do tipo de doença com o ramo de atividade da empresa. E, coincidentemente, nesse modelo que eu coloquei aqui para vocês, e depois a gente disponibiliza isso também no Word, no formato Word, para vocês poderem utilizar. Uma das justificativas que nós colocamos foi exatamente que o CID da doença dessa pessoa aqui, desse segurado, não está relacionado nem lá na legislação do INSS que relaciona CID com atividade econômica. Então, esse foi um dos motivos pelo qual nós apresentamos essa justificativa, que pode acontecer também. O médico perito, e aí o doutor Marcos pode explicar melhor que eu, ele tem um convencimento livre, ele pode se utilizar daquela listagem que está lá no sistema do INSS para enquadrar o nexo técnico ou não. Se ele olhar e achar que aquela doença está relacionada com atividade econômica, mesmo que não esteja no sistema dele dizendo que é um nexo técnico, ele pode enquadrar, certo? Então, foi o caso que aconteceu aqui, tá? E nós utilizamos. O que eu quero chamar atenção inicialmente aqui nesse formulário são 2 pontos, tá? Nós preenchemos aqui, ó, uma parte médica, uma parte bem técnica médica, tá?
que fala da patologia, que fala do histórico médico. Isso aqui só pode ser preenchido e mandado para o INSS se a empresa tiver autorização do empregado para utilizar essas informações. Então, o que a gente recomenda? Lá na empresa, óbvio que a gente tem a equipe médica interna, então isso fica mais fácil de fazer esse preenchimento, porque nós preenchemos o formulário, entregamos para a equipe médica preenche a parte dela e depois é enviado para o INSS. Tá? Então, se não tem a parte médica, o que eu sugiro? Que as empresas, não tem o setor médico, né? Que as empresas façam o preenchimento das demais partes e depois envie para a sua consultoria ou para o seu médico do trabalho para ele preencher aquilo que é necessário referente à parte médica, e ele vai preencher também se o profissional autorizar ou não, e vai acabar enviando isso para o INSS. E outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é essa declaração, o item 11. Tá? O INSS, se vocês mandar essa impugnação para o INSS e não houver a declaração de que a empresa não moveu processo judicial para reverter esse nexo técnico, eles não aceitam a impugnação e eles intimam a empresa para apresentar essa justificativa ou essa declaração. Então, para ganhar tempo, como a gente sabe que isso aqui é um processo moroso dentro do INSS, já coloca isso na impugnação de vocês, certo? E aqui também o item 12, vocês vão ver que eu estou falando da tempestividade do recurso, do tempo que eu tenho para apresentar esse recurso. E é aqui que eu coloco a informação dizendo a data em que a empresa tomou conhecimento do resultado daquela perícia e também o dia em que o empregado entregou o resultado daquela perícia na empresa. E aí eu anexo a essa documentação aquela declaração do trabalhador comprovando o dia que ele trouxe para nós o resultado da perícia. E outro ponto importante, então, são as pessoas que assinam isso aqui. Obrigatoriamente, uma das pessoas que assinam tem que ser procurador da empresa, tem que ter procuração ou tem que ser o proprietário da empresa, estar lá no contrato social, certo? E essa documentação, essa comprovação de que ela tem autoridade para assinar esse documento, tem que acompanhar essa impugnação, senão o INSS também não aceita e manda um prazo para a empresa poder complementar essa documentação. As demais pessoas que assinam o documento são pessoas para dar veracidade, são o corpo técnico, então a gente coloca técnico de segurança, médico coordenador, enfim, as pessoas que podem trazer veracidade. E aí os anexos, como o Dr. Marcos falou, a empresa tem que comprovar, não basta simplesmente eu dizer que não concordo com o resultado da perícia e dizer que aquilo não tem relação com a minha atividade econômica, não, eu preciso comprovar. E esse formulário, ele ajuda a trazer essa comprovação, tá? Tudo aquilo que eu não consegui colocar no formulário, eu posso colocar como anexo. Então, vocês podem ver que a gente teve uma lista de anexos aqui nesse documento, com vários anexos que foram colocados. Então, você pode colocar aqui, desde PRA, avaliações ergonômicas, prontuário médico, enfim, tudo aquilo que for pertinente para aquela impugnação. Essa impugnação, esse modelo que eu coloquei aqui para vocês, ele é um modelo real, foi o modelo que nós usamos numa impugnação lá na empresa. Obviamente que tiramos os dados da pessoa, porque a empresa não tem autorização para divulgar esses dados publicamente, mas vocês podem ver que foi uma impugnação onde, inclusive, a gente está mostrando a qualidade técnica e ergonômica do sapato de proteção, certo? Então, a gente está mostrando isso e nós juntamos certificado de aprovação do sapato de segurança, um relatório técnico do fabricante trazendo informações ergonômicas sobre o sapato de segurança, e tudo isso contribuiu para fazer com que esse benefício aqui, especificamente, fosse revertido, fosse mudada a espécie dele de 91 para 31. Bom, destaques, né, dessa parte da impugnação, então, do nexo técnico. O deferimento ou a não impugnação é comunicado à empresa e ao segurado por correio, como a gente já falou antes, certo? Então, sempre que houver a impugnação, a comunicação vai ser feita por correio, a gente vai receber uma cartinha com a R, até para o INSS ter controle, normalmente, dos prazos, e o segurado também vai receber lá a comunicação dele. O nexo técnico não impugnado ou indeferido consolida-se em acidente de trabalho com todos os efeitos de direito. Isso também o Dr. Marcos já falou. E o que significa esses efeitos de direito? É tudo, pessoal. É a estabilidade. O segurado vai ter direito a 1 ano de estabilidade. A empresa vai ter que continuar recolhendo o FGTS no período de afastamento desse segurado. E se essa pessoa vier, no futuro, entrar na justiça alegando que aquilo foi efetivamente uma doença ocupacional e a empresa não impugnou, é um ponto contra, certo? Inclusive, lá na Justiça do Trabalho, o juiz, quando pega esse tipo de caso, já intima o INSS solicitando
o histórico do benefício para saber se houve ou não impugnação por parte da empresa, certo? Ou seja, se você não impugnou, você praticamente já está assumindo, é aquela máxima, né? Quem cala consente, literalmente. Então, é importante fazer essa impugnação, certo? Outro ponto, o nexo não impugnado ou indeferido integra o cálculo do FAP, e aí vai representar, vai alterar aquele indicador que nós temos lá no FAP, porque o nexo técnico, lembrem, é um dos insumos do FAP, tá? Ainda assim, mesmo que vocês apresentem a impugnação ao nexo técnico, ele pode constar no FAP, mesmo sendo deferido. E esse é um ponto importante que nós vamos falar na sequência sobre a impugnação do FAP. Eu preciso estar atento para todos aqueles benefícios da espécie acidentária que são considerados no cálculo do FAP, revisar eles e verificar se ali no meio não tem algum benefício que eu impugnei, como a espécie B91, e foi revertido para B31 e continua constando no cálculo do FAP. Então, se isso acontecer, eu preciso também apresentar recurso administrativo do FAP, que vai ser o nosso próximo tema. O segurado também pode interpor recurso contra a decisão do INSS que não reconhecer o benefício como espécie acidentária. Então, mesmo o segurado foi para o INSS, houve a perícia médica e o médico disse, o seu benefício é da espécie B31. Ele pode, por conta própria, apresentar recurso sem comunicar a empresa, sem comunicar ninguém, apresenta um recurso lá no INSS impugnando aquela decisão do perito e solicitando a reversão do benefício para B91. Se houver chance de ter essa reversão, o INSS intima a empresa para a empresa apresentar contrarrazões, certo? Então, isso também é um ponto que devemos estar atentos. Certo? Todo o benefício B31 pode ser objeto de recurso por parte do segurado. Pessoal, por enquanto está tudo tranquilo aí, alguma dúvida nesse sentido? Vou seguindo aqui, qualquer coisa vocês me interrompam, por favor. Bom, recursos do FAP. Agora, então, nós vamos entrar no FAP. Nexo técnico epidemiológico sobre recursos e impugnações, é isso que nós temos. Recursos do FAP, fator acidentário de prevenção. Quando é que eu apresento esse recurso? Sempre que houver a divulgação dos ROIs do FAP, que normalmente acontece no dia 30 de setembro de cada ano. Nos últimos anos tem sido um relógio, tem sido muito bom, que deu dia 30 de setembro, acontece a divulgação. Esse ano, inclusive, foi na parte da manhã, foi melhor ainda. Dia 30 de manhã já estava tudo divulgado. Então, se vocês quiserem tomar conhecimento de como está os índices do FAP das empresas em que vocês trabalham, já pode acessar o portal do FAP, que vai estar lá disponível para todo mundo consultar. E qual é o prazo? Esse prazo também é um prazo que tem se mostrado estável, ele não houve mudança nos últimos anos e é sempre do dia 1º ao dia 30 de novembro. Certo? Esse ano já está confirmado também esse prazo, então houve a divulgação dos ROIs do FAP no dia 30 de setembro e agora, a partir do dia 1º de novembro, já abre o prazo para o recurso administrativo, e aqui não é impugnação, aqui é recurso administrativo do FAP. Então, do dia 1º a 30 de novembro. E aí a dica que já foi dada anteriormente, né, é ter um bom controle dos afastamentos que ocorreram no prazo de apuração do FAP. E ter um bom controle e isso estar arquivado. Por quê? Porque a apuração do FAP ela é sempre feita com base em anos anteriores. Ou seja, por exemplo, a apuração do FAP, que tem vigência 2021 e que foi divulgado no dia 30 de setembro desse ano, ela foi encerrada no dia 31 de dezembro de 2019, certo? Então, ela se encerrou. Ela contou do dia 1º de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2019, foi divulgado 30 de setembro de 2020 e passa a valer no próximo ano. Então, se eu não tiver um controle na minha empresa dos benefícios que ocorreram naquele período de 2018 e 2019, eu não vou conseguir ou a minha impugnação vai ser muito difícil, certo? Quais são as fases? Bom, aqui é bem mais tranquilo de acompanhar, porque todo o acompanhamento, todo o andamento do recurso é feito de maneira automática dentro da plataforma do FAP. Você consegue entrar lá, consultar como é que está o seu recurso, como é que foram os recursos dos anos anteriores, quais já foram julgados, quais foram indeferidos, todos os andamentos você consegue consultar dentro de uma mesma plataforma, o que facilita muito o acompanhamento
das empresas. E quais são os objetos de recurso do FAP? Bom, uma dúvida muito frequente e um erro muito frequente que acontece é o seguinte: quando as empresas geram o FAP, vão consultar lá os seus dados, encontram benefícios acidentários, geram um relatório dos benefícios que estão compondo aquele indicador, aquele insumo, certo? E ali observam que tem um profissional lá que se afastou, que deu espécie acidentária e que não houve impugnação do nexo técnico. E aí o que a empresa quer? Impugnar o nexo técnico lá quando o FAP foi gerado. Não tem mais como fazer isso. Nexo técnico tem que ser impugnado no prazo do nexo técnico. Eu não posso, e o portal nem me abre opção para impugnar nexo técnico no FAP. O que ele me abre opção é para mim impugnar, para mim recorrer da quantidade de benefícios que tem ali, ou daquele benefício exclusivo que, por exemplo, foi feito o recurso, foi deferido e ainda consta como um benefício B91. Então, o que eu vou impugnar no FAP são apenas os insumos. Por exemplo, CATs com óbito, daqui a pouco vai aparecer lá para vocês uma CAT com óbito, e não houve óbito por acidente de trabalho dentro da empresa. É algo para me impugnar. Massa salarial, número de vínculos que eu tenho no período em que foi apurado o FAP, o número de benefícios 91, 92, 93 ou 94, o valor total de benefícios pagos e a taxa média de rotatividade. Então, são alguns exemplos de insumos que compõem o FAP e que podem ser impugnados naquele momento. Então, aqui que eu falei antes, a questão do prazo de vigência do FAP, né, e o prazo em que contam os dados, em que se somam os dados para passar a valer o FAP para o próximo ano. Então, por exemplo, o FAP de vigência 2021 tem os dados dos anos 2018 e 2019. Acesso à plataforma. Assim como eu mostrei anteriormente, né, a questão do controle dos benefícios por CNPJ, aqui também a gente colocou o link aqui no ladinho esquerdo para vocês, na base do slide, para acessar. Esse aqui é o local onde que a gente acessa. Eu preciso do CNPJ raiz da empresa, então aquelas empresas que têm mais de uma filial, é só o CNPJ raiz que eu utilizo. Se a empresa tiver mais empresas no grupo econômico, vai ser o CNPJ raiz de cada uma dessas empresas do grupo, certo? E uma senha. Ah, mas eu não tenho essa senha, Jefferson, onde é que eu busco? Bom, primeiro, contata pessoal de contabilidade fiscal e verifica se eles já não têm essa senha, porque essa senha é cadastrada junto à plataforma da Receita Federal. E se não tiver ou ninguém souber dessa senha, alguém que tem autorização, que tem a procuração da empresa, deve ir até a Receita Federal e fazer o cadastro dessa senha para poder ter acesso à plataforma. Feito isso, acessei a minha plataforma, a primeira tela que aparece já é o FAP do ano vigente, certo? Do próximo ano, o último FAP que foi divulgado. Então, por exemplo, nesse caso, ano de 2021, ano de vigência, ali vocês podem ver ali no quadradinho vermelho lá embaixo, o ano de vigência e o período base utilizado. Então, isso já é uma informação que está lá dentro do FAP, certo? Lá dentro da plataforma do FAP. No alto dessa tela, vocês vão encontrar um menu onde vão trazer todas as opções. Então, consulta dos FAPs, desbloqueio de bonificação, contestação de recursos do FAP e documentos de apoio que vocês podem estar utilizando aí dentro dessa plataforma. E aqui, nesse mesmo extrato do FAP que eu estou mostrando para vocês, vocês já vão encontrar as informações dos insumos ou dos dados resultantes do FAP original. Então, vocês vão encontrar quantidade de CATs, acidente de trabalho com óbito, auxílio-doença por acidente, ali as espécies dos auxílios-doenças que compõem esse cálculo do FAP, certo? Valor total de benefícios pagos, massa salarial, número médio de vínculos. Então, várias informações aqui que podem ser objeto de recurso. E lá embaixo, bem abaixo lá dos indicadores de estabelecimento, você vai encontrar uma informação que também é importante, que é a taxa média de rotatividade. Tá? Por que essa informação é importante para nós? Porque esse é uma das informações que podem gerar o bloqueio de bonificação. O que é isso? Bloqueio de bonificação é o seguinte: observem esse FAP aqui do ano de 2021 da empresa, que ele ficou em 09669, certo? Se houver no meu extrato do FAP, naquele ano de apuração, uma CAT com óbito ou a minha rotatividade média foi maior que 75%, que é uma rotatividade absurda, certo? Se houver CAT com óbito, se houver auxílio acidente, aposentadoria por invalidez ou pensão por morte,
e se houver a rotatividade acima de 75%, eu tenho bloqueio dessa bonificação, ou seja, FAP abaixo de 1 é considerado benéfico para a empresa, porque está premiando a empresa que investe em segurança do trabalho. Se a empresa, mesmo investindo em segurança do trabalho, teve um FAP abaixo que 1, mas apresentou um ACAT com óbito, teve um benefício B92, 93, ou a rotatividade foi maior que 75, o FAP bloqueia em 1. Ou seja, tu não vai ganhar a bonificação, tu vai ficar bloqueado em 1, obrigatoriamente tu vai recolher o teu ratio integral no ano de benefício daquele FAP, certo? Se o teu FAP ficou maior que 1, tu vai ter esse bloqueio da mesma forma, mas tu não vai ter bonificação, mesmo que tu faça recurso, tu não vai ter bonificação. Nesse caso aqui, por exemplo, se houvesse uma CAT, um bloqueio de bonificação, eu poderia apresentar o recurso para tentar destravar essa bonificação. Como que faz isso? Através da plataforma. Existe ali, ó, do lado do menu da consulta, existe o desbloqueio de bonificação. Esse desbloqueio de bonificação é feito via plataforma, a empresa tem que entrar aqui, cadastrar um formulário específico, autodidata, muito fácil de cadastrar, com todas as informações, juntar tudo o que puder comprovar que investiu em segurança do trabalho naquele período, em treinamentos, em equipamento, em adequação de ambiente de trabalho, em monitoramento ambiental, em PPRA, em CIPA, tudo que for possível juntar nesse desbloqueio, pega todo esse material, vai ao sindicato da categoria, sindicato dos trabalhadores da categoria, e o sindicato vai protocolar esse desbloqueio, esse relatório, certo? O sindicato protocola isso também de maneira eletrônica, ou seja, vocês vão entregar uma cópia desse relatório lá no sindicato, o sindicato vai ficar com esse material, vai entrar no site, no mesmo site que vocês estão vendo aqui, pela plataforma deles, e vai protocolar isso ou não, certo? E esse protocolo vocês acompanham também via portal do FAP na empresa de vocês. Vocês vão fazer o acompanhamento disso e o sindicato vai protocolar. Se o sindicato protocolar, a chance de que o desbloqueio da bonificação ocorra é muito maior, certo? Então, pode haver, mediante esse protocolo, o desbloqueio da bonificação para a empresa, e aí a empresa vai poder aplicar no ano seguinte aquele FAP menor que 1, se houve um FAP menor que 1 no caso dessa empresa, certo? Bom, eu não tenho desbloqueio de bonificação, mas o meu FAP deu 09669, e mesmo assim eu quero apresentar uma contestação sobre esse FAP. Perfeito? Perfeito. É o que a gente recomenda, que se faça contestação. Obviamente que a gente também não vai recomendar fazer uma contestação para estar enchendo linguiça. Tem que fazer contestação daquilo que precisa efetivamente contestar, daquilo que vocês percebem no sistema que é erro, certo? Como que é feita esse desbloqueio, essa contestação? Também via portal. Você vai vir aqui em contestação, recurso do FAP, contestação eletrônica, escolhe o ano de vigência, vai abrir para vocês uma nova aba solicitando qual o CNPJ que vocês querem apresentar essa contestação, se for mais de uma empresa que vocês têm, mais de uma filial que vocês têm naquela raiz de CNPJ, e aí vocês vão seguir o formulário, vão seguir o passo a passo do formulário. Eu não consegui acessar aqui, eu não consigo mostrar para vocês, porque só vai liberar esse passo a passo no período de recurso, que é de 1º de novembro a 30 de novembro. Então, eu não consigo entrar aqui para mostrar para vocês esse passo a passo, mas podem ficar tranquilo que o formulário é muito fácil de contestar, não precisa ser um advogado para fazer essa contestação, qualquer pessoa que domine, que entenda o que aconteceu naquele benefício, pode entrar ali e dar as justificativas necessárias para aquela contestação e tá contestando aquele insumo que acha que deve ser contestado, certo? Bem tranquilo nesse ponto. O que é importante vocês tomar cuidado aqui, tá? O recurso só é processado após ser transmitido. É bem parecido com aquele sistema de declaração do imposto de renda. Eu faço toda a minha declaração do imposto de renda, mas ela só é processada pela Receita Federal depois que eu transmitir. Eu posso ficar com toda a minha impugnação, com todo o meu recurso administrativo preenchido no portal, a coisa mais linda do mundo. Se eu não transmitir, eu não vou ter o julgamento feito desse recurso, certo? Ok, fiz a transmissão, o FAP tem aplicação suspensa. O que significa essa aplicação suspensa? Aquela alíquota que foi reconhecida lá no FAP, ela vai ser travada em 1. Então, imagine o seguinte,
O meu FAP foi 1,5, ou seja, eu vou aplicar 50% em cima do meu RAT para recolhimento a mais do FAP. Mas como eu apresentei a minha impugnação, o meu recurso administrativo, o FAP trava e volta em 1. Qual é o problema disso? O problema disso é que se vocês recolher sobre o FAP calculado com multiplicador 1, vocês vão recolher a menor. A chance de ter que recolher no futuro é muito grande, certo? Aquela diferença. Então, o que é recomendado? O que o nosso jurídico recomendou? Aí vocês... eu estou trazendo aqui a informação lá da empresa. O que o nosso jurídico recomendou? Faça o recolhimento conforme o FAP original. Indiferente do valor que deu esse FAP original e indiferente de ter ou não apresentado o recurso administrativo. Recolhe pelo FAP original para não ter surpresas no futuro. Tá? E aqui eu trouxe a tela, então, dos recursos que nós apresentamos para o FAP do ano passado, no período do ano passado, que era o FAP Vigência 2020, e tem bem aqui a demonstração para vocês dos CNPJs, aqueles que nós apresentamos o recurso, concluímos eles e transmitimos, e de um dos CNPJs que nós iniciamos o preenchimento do formulário, e no decorrer da impugnação percebemos que não caberia aquele recurso, que ele não era aplicado. Então, nós paramos com a impugnação, paramos com o recurso administrativo, não mandamos para frente, ele ficou iniciada e não transmitida. Então, ele não vai ser apurado, vai ser verificado apenas daquelas duas ali que nós temos transmitidos. E os demais aparecem como prazo encerrado. Certo? Destaques. Tá? O deferimento ou não do recurso administrativo é divulgado no Diário Oficial da União, mas também vocês podem consultar diretamente no portal. Tá? Vocês podem entrar no portal, mudar o ano do que vocês querem consultar, a vigência do FAP de vocês, e está verificando ali o ano que teve recurso, se já foi julgado ou se não foi julgado. Existe uma lupinha do lado de cada item, lá dos insumos e também dos recursos administrativos, e vocês clicando ali, vocês têm acesso a todos os relatórios, todas as informações sobre aquele insumo e aquele recurso que vocês estão fazendo. O julgamento é feito individual para cada insumo recorrido. Então, se você vai recorrer sobre a massa salarial, ou vai recorrer sobre a taxa média de rotatividade, ou vai recolher sobre os benefícios, o julgamento vai ser feito para cada um desses insumos e para cada um desses benefícios. Pode acontecer de ser julgado um e não ser julgado o outro, e é muito comum acontecer isso. Então, o recurso não é julgado como um todo, ou se negar um insumo, se nega todo o recurso. Não, vai ser julgado item a item, o que é muito bom para as empresas. Os relatórios de julgamento ficam disponíveis para acesso na plataforma, então vai estar lá sempre para vocês, que vocês quiserem consultar, vai estar lá o relatório, certo? E o recálculo do FAP, ele pode gerar crédito para a empresa. Pode gerar crédito para a empresa junto ao INSS, e essa recuperação não é automática. Ou seja, não significa porque foi recalculado o FAP que era 1,5 voltou para 1, que vocês vão ter a recuperação desse crédito automaticamente. Não, vocês vão ter que utilizar os meios do INSS, que o INSS disponibiliza, ou através da Receita Federal, para buscar esse crédito, certo? A gente optou lá na empresa por contratar uma assessoria, e essa assessoria foi atrás de buscar esse crédito que houve lá em 2 anos em que nós apresentamos impugnação. E quais foram os resultados disso, de todo esse processo que nós temos feito ao longo desse período? Para aqueles que já foram julgados, e sim, para aqueles que já foram julgados, porque o prazo é muito longo, para vocês terem uma ideia, esse extrato do FAP que eu estou apresentando aqui para vocês, ele é referente ao ano de 2013, e o julgamento dele, ou seja, o recurso dele foi feito no ano de 2012 e o julgamento final desse recurso só se concretizou em 2018, certo? A partir da data desse julgamento começa a correr o prazo prescricional para vocês ir atrás desse crédito. Nesse caso, nós tivemos uma redução, reparem que o FAP original era 09690 e nós conseguimos trazer esse FAP para 8872, certo? 08872. Então, foi um FAP que, na época, se considerava mais insumos no FAP. Vocês podem perceber aqui, por exemplo, que naquela época se considerava a frequência de cadastro de CATs. Então, quanto mais CAT eu cadastrava no sistema, isso era um insumo para o cálculo do FAP. Então, muitas vezes acontecia do sistema ter benefício duplicado ou CAT duplicada. Esse também é um ponto de atenção. Muitas vezes vocês vão pegar lá o relatório de acidente do trabalho B91. E aí vai ter lá uma pessoa que foi concedido o B91. E vocês vão olhar lá no B92, no B94, por exemplo, essa pessoa vai estar de novo. E o número do benefício é o mesmo, o período é o mesmo, o custo do benefício é o mesmo. Então, esse é um ponto de impugnação, porque
a plataforma está considerando 2 vezes o mesmo benefício, o que vai jogar o FAP para cima. Então, é importante fazer esse tipo de análise também. Então, esse foi o FAP de 2013, e esse aqui foi o FAP de 2014, que também foi julgado em 2018, foi feito o recurso em 2013, e julgado em 2018, que também nós tivemos uma redução de 08190 para 06866, certo? Então, foram 2 reduções que nós tivemos de FAP, daqueles que já foram julgados, porque nós temos FAP, por exemplo, recursos administrativos de 2016, 2017, que ainda não foram julgados, que está lá aguardando e só Deus sabe quando será julgado, certo? E o resultado disso, então, a avaliação da consultoria que a gente contratou, pegou todas essas informações, avaliou isso, fez um apanhado geral de todos os recolhimentos que foram feitos naquele período, e o resultado foi que a empresa obteve um crédito por causa dessas impugnações de R$891 mil. Então, é um valor muito grande, um valor considerável, e que com certeza faz a diferença lá na empresa na hora de fazer um recolhimento, na hora de trazer esse dinheiro para o caixa, vamos dizer assim, né, e investir em alguma coisa. Então, é um processo que vale a pena fazer. É moroso, é trabalhoso, mas com certeza vale a pena fazer. E, finalmente, pessoal, o desenvolvimento desse processo não garante êxito nos recursos e impugnações. Nós temos recursos que não foram julgados, certo? Eu falei para vocês que a gente tem esse processo desde 2009, que foi quando começou o FAP, e 2009, 2011 e 2012 nós não tivemos sucesso, certo? 2013 e 2014 tivemos êxito. E agora, nos próximos anos, não sabemos o que pode acontecer, mas o processo está sendo feito. Certo? O processo está sendo feito e nós vamos ter chance de sucesso se fizer. Se não fizer, não vamos ter chance de sucesso. E aumenta a possibilidade de reduzir custos passivos e garantir a sustentabilidade do negócio. Então, esse é um ponto-chave que a gente traz, né, que se fala muito em estratégia, em contribuir com a sustentabilidade do negócio, e esse é um ponto para o RH, para a segurança do trabalho, mostrar a sua importância e mostrar que pode se garantir muito com a sustentabilidade do negócio, certo? E, de novo, como eu falei lá no começo, né, esse não é o modelo perfeito. Vocês precisam avaliar a realidade das empresas de vocês, avaliar a estrutura que vocês têm, a complexidade das atividades que tem dentro da empresa e adequar o processo à realidade de cada uma das empresas que estão participando e que vão vir a assistir, enfim, esse evento que a gente está fazendo. E aí sim vocês vão conseguir mapear direitinho e ver o que vocês vão conseguir aplicar no dia a dia de vocês, certo? Bom, da minha parte é isso, tá? Eu agradeço a atenção de todos, né? E ficamos à disposição agora, Dr. Marcos, Joaquim, a esclarecimento de dúvidas. Espero que tenha sido proveitoso. Pessoal, alguma dúvida? Vamos ver no chat. Eu acho que, de uma certa forma, a gente até deu uma extrapolada no tempo que estava previsto. Um pouquinho, né? Mas o assunto é muito... chama um chama outro e outro chama outro, né? Então, eu acho que vale para a gente deixar o nosso contato e a nossa... E estamos à disposição para qualquer dúvida que possa surgir e que outras oportunidades vamos ter para falar de outros assuntos também. Então, acho que essa mecânica que a nossa comissão adotou de falar sobre um assunto por mês, um a cada 2 meses, acho que vai ajudar e está contribuindo com as empresas e conosco também, com o nosso aprendizado. Então, eu acho que a gente temos que nos colocar à disposição e para um momento que cada um se sentir à vontade, que talvez não seja nem agora. Com certeza. Fica à disposição de todo mundo. Bom, é por isso que fica o nosso contato, né? É por isso que a gente deixa o contato aberto com vocês, e-mail do próprio Cimex, pode estar nos procurando também nos contatos que foram deixados na apresentação para esclarecer dúvidas e conseguir contribuir com aquilo que estiver ao nosso alcance, né? Dr. Marcos? Não, só quero finalizar agradecendo aí o tempo, a atenção de cada um. Cada um dentro da sua ótica ali, da sua experiência, tenta passar às empresas aquilo que a gente julga correto, aquilo que a gente julga importante, né? Porque, que nem eu sinalizei, né? Todos temos saúde, as empresas também têm a sua saúde e é importante que a gente esteja atento a tudo isso, tá? Então,
só tenho a agradecer, em especial o Joaquim, Jefferson, né, o Renan ali que fez a abertura, e fico à disposição do pessoal para qualquer dúvida, para que possam contar com o nosso apoio aí junto à comissão. Bom, pessoal, então, se não há dúvidas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar. Nos cabe o agradecimento pela audiência de vocês. Ficamos à disposição, estamos com a Comissão de Saúde e Segurança à disposição, o Cimex também à disposição, e sempre que for preciso, nos procurem, que nós vamos estar, com certeza, ajudando com o maior carinho possível e a maior dedicação possível. Ok? Então tá, pessoal, muito obrigado a todos. Só lembrando, tá, foi uma avaliação por e-mail dos participantes, por e-mail de todos que participaram da live, para a gente ver como é que foi o evento, né, se tiver alguma sugestão, alguma dúvida. Então, por favor, respondam a avaliação, que é muito importante para nós. E um grande abraço a todos. Obrigado, Marcos, obrigado, Jefferson, obrigado, Joaquim. Esperamos contar com vocês nas próximas lives também. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado, gente. Até mais. Até mais. Obrigado. Bom, até mais. Até logo.